trago uma palavra impactante para você que está assistindo agora ou para você que vai assistir gravado. Uma palavra que vai fazer muita diferença na tua caminhada. Eu tenho como texto base o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 9 e no verso de número 19, que diz assim: não apaguem o espírito. Não apaguem o espírito. E eu trago por título, mediante esta menção bíblica, quando o fogo se apaga, a alma morre. E, infelizmente, é o que está acontecendo muito nos dias de hoje. Está se apagando muito fogo do espírito, e automaticamente a alma está morrendo. Mas o que significa não apaguem o espírito? Quando Paulo diz, nessa passagem, não apaguem o espírito, ele usa a metáfora do fogo, para que venha a ser representado a ação do Espírito Santo na nossa vida, no nosso dia a dia. No grego, a palavra apagar é sbenut, que significa sufocar, extinguir ou apagar o fogo. O que isso quer dizer? Paulo ele estava alertando a igreja: não sufoquem o espírito, não extinguem o espírito, não apaguem o fogo do espírito, não apaguem a obra do Espírito Santo nas suas vidas. Mas, infelizmente, a frieza espiritual, ela é um veneno silencioso. Ela não chega de uma vez. E vai se instalando aos poucos, vai se chegando devagarinho. E com o passar do tempo, essa frieza vai sufocando a paixão que a gente tem por Deus. Vai sufocando e vai terminando o primeiro amor. E hoje, muitos de nós já não oram mais. Muitos de nós já não leem mais a palavra do Senhor. Não sentem mais a presença do Espírito. E vivem uma vida cristã, mas vazia. Uma vida sem sentido. Uma vida sem significado. Mateus 24, 12, ele é muito claro quando ele relata: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é o que estamos vivendo nos dias de hoje. A frieza espiritual, a frieza das relações, a frieza do nosso dia a dia está fazendo com que o amor esteja acabando. Está levando a uma morte, não de vida, mas uma morte espiritual. E muitas vezes a gente nem percebe. Mas nessa noite, Deus está nos dando uma oportunidade. Através dessa palavra, Deus está trazendo uma oportunidade para que a gente venha reacender o fogo do Espírito. Para que a gente venha trazer à tona novamente o amor do Espírito Santo. Para que o amor não se esfrie, mas se esteja aquecido através da presença do Senhor. Mas, irmão Fernando, como que eu faço? Como que eu sei que eu estou esfriando? Quais sinais eu vou observar que vai fazer com que eu esteja frio espiritualmente? Primeiro sinal é uma vida de oração fraca. Porque uma vida de oração fraca, o coração do crente parece que vai parando de bater. Parece que está diminuindo os batimentos e parece que não tem mais sentido. No livro de Lucas, no capítulo de número 18, verso 1, diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Amados, Jesus sendo o próprio Deus na terra, em forma de homem, tudo que ele fazia
ele levava em oração, ele buscava em oração. Antes de fazer qualquer sinal, maravilha, prodígio, ele passava noites orando em contato com o Pai. Nós, míseros mortais, a gente quer fazer tudo na força do próprio braço. Meu Deus, que forte essa palavra. Que forte, porque é o que está acontecendo. A gente quer resolver tudo do nosso jeito, tudo da nossa forma, tudo da nossa maneira. Mas Jesus, ele disse aqui em Lucas que todos devem orar e nunca desanimar. A oração, ela é a respiração da alma. A oração é quando um crente está fervoroso, mas quando ele para de orar, a sua fé começa a morrer lentamente, a sua fé começa a acabar. E olha que interessante, olha que mistério tremendo. Muitos de nós só oram quando estão com necessidades, só oram quando estão precisando de algo, ou quando o filho está doente, ou quando a parte financeira está abalada, ou quando briga com a esposa, ou briga com o marido, ou quando discutiu no trabalho, ou quando tem algo que aí sim pega no íntimo, aí vai orar, aí vai falar com Deus. Mas sem oração, não há nenhuma força que faça vencer as tentações. Não há como termos discernimento espiritual, porque a carne domina a nossa vida. A carne aflora. E quando a carne aflora, o espírito sai. Porque não tem como ter dois habitantes no mesmo tempo. Ou habita a vontade da carne, ou habita a vontade do céu, a vontade do Espírito Santo. Como está a tua vida de oração? Como está o teu momento com o Senhor? Você tem orado todos os dias? Ou, infelizmente, a sua oração se tornou aquelas palavras automáticas, algo sem vida, sem expressão? Como que está? Irmãos, a frieza, ela entra quando a gente perde o desejo de falar com Deus. Quando a gente perde a vontade de falar com o Pai, a frieza toma conta do nosso coração. E a gente está com palavras automáticas, com orações repetitivas. Senhor, abençoa minha vida, abençoa os meus filhos, abençoa meu trabalho, abençoa minha comida, abençoa minha noite, abençoa isso e amém. Mas e a intimidade com o Senhor? E a busca incessante, e a entrega, e a conversa com o Pai, em chamar de meu Pai, em chamar de meu Senhor. Eis-me aqui, papai, quero falar contigo. Se lembre, a frieza entra quando a gente perde o desejo de conversar com Deus. Segundo sinal, a gente perde a fome. A gente perde a vontade de se alimentar na palavra do Senhor. E aí isso resulta em o quê? Toda ação tem uma reação. Na vida humana, na vida carnal, se a gente não se alimenta, se a gente não come proteína, ferro, o que acontece com a gente? A gente fica anêmico. A gente enfraquece. Na vida espiritual não é diferente. Se a gente não se alimentar das proteínas, do ferro, das vitaminas que tem a palavra de Deus, nós vamos ter uma vida fraca, nós vamos ser crentes fracos, e nós vamos ter uma vida espiritual raquítica, uma vida espiritual sem força. E eu mostro isso para você em Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que interessante. O próprio adversário das nossas almas sabe que quando estamos cheios da palavra, a gente é perigoso. Por quê? Nada nos abala, nada nos afeta. Nós estamos cheios, nós estamos saltitando na presença do Senhor. E é por isso que esse mesmo adversário luta para nos manter longe da presença e longe da palavra do Senhor. Porque ele sabe que se a gente enfraquecer, se a gente esfriar, ele começa a ter domínio sobre as nossas vidas. Mas hoje, a gente passa
horas no celular, a gente passa horas assistindo série, a gente passa horas nas redes sociais, mas a gente não consegue parar 30 minutos para se alimentar da palavra do Senhor. Estamos vivendo um evangelho de facilidade, estamos vivendo um evangelho que a gente só está preocupado com o que a gente vai receber. Mas e o que a gente vai entregar? A gente precisa se preocupar com isso, porque a Bíblia é um alimento espiritual. A gente se alimenta com a palavra e entrega a presença de Deus para aqueles que estão em nosso redor. Sem esse alimento, sem essa palavra, a gente fica fraco, vulnerável e sem direção. A gente tenta fazer um negócio, não dá certo. A gente tenta tomar uma decisão, não consegue, porque não tem a direção do Senhor. Se a gente não lê a Bíblia, a nossa fé está morrendo. A nossa fé está terminando. Qual foi a última vez que você parou, pegou a Bíblia, abriu lá, leu ela e Deus falou contigo através da palavra dele? Quando foi a última vez que isso aconteceu? Você já parou para analisar, já parou para pensar quando que isso aconteceu na sua vida? Primeiro sinal, então, é a falta de oração. O segundo é o alimento para a alma, a palavra do Senhor. E o terceiro? O terceiro é perigoso, irmãos. E está assolando muito dentro do nosso meio cristão. O terceiro é que o pecado já não incomoda mais. A consciência fica cauterizada. O adversário das nossas almas desse tempo, ele cauteriza a nossa mente e já não tem mais sentido. Efésios 4, 18, 19 diz assim: tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, para com alvidez cometerem toda sorte de impureza. No começo, o pecado, ele incomoda, mas com o tempo, com o passar do tempo, ele vai cauterizando a consciência. E aí a nossa mente fica cauterizada. E aquilo que antes parecia um erro, algo grave, eu vou fazer aqui e tal. O Espírito Santo acusava. Não, não é pecado. Já não acusa mais. E o erro, ele passa de ser erro e começa a ser coisas normais. Quando a gente está frio, quando o cristão está frio, ele começa a se justificar e arrumar pretexto em tudo. E olha que interessante. E agora eu peço para que você reflita e veja se você alguma vez não fez uma justificativa dessa. Errei. Aí vem a justificativa. Todo mundo faz isso. Todo mundo aconteceu já com isso aí. Ou então, não, isso aí não é tão pecado assim, não. Para mim, não acusou no meu coração. Não é tão forte para ser um pecado. E o pior de todos, não, Deus, ele é amor. Deus, ele entende. Ele sabe que eu sou falho, ele sabe que eu sou carne. Irmão, isso é mentira de Satanás para você cair. Deus não entende, não. Deus, ele é amor, mas ele é justiça e ele é um fogo consumidor. A palavra dele diz que é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então é certo, errado, errado. Não existe meio certo ou meio errado. Para Deus é certo ou errado. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Não tem outra opção. O perigo é que o Espírito Santo deixa de falar com aqueles que insistem em viver no pecado. E quando o Espírito Santo para de falar com aqueles que insistem em viver de pecado, meu amigo, é perigoso. Porque aí a voz que tu vai ouvir, é do adversário das nossas almas. Se o pecado já não está te causando dor, você precisa tomar uma decisão e buscar um avivamento urgente, porque a presença do Senhor já se retirou da tua vida. O Espírito Santo já não fala mais contigo. O Espírito Santo do Senhor já está longe de você. Cuidado. Se algum desses sinais
Está acontecendo contigo. Você está identificando. É necessário você tomar um posicionamento hoje. Porque, às vezes, não dê tempo de você voltar atrás. Quarto sinal. Falta de prazer de estar na casa do Senhor. O culto se torna um peso. Olha só que interessante. E aí, aonde está aquela passagem que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Aonde está? Não tem mais, porque eu estou indo lá por obrigação. Eu estou indo lá para bater o cartão. Eu estou indo lá só para marcar presença. E quando isso começa a se tornar um peso, o prazer de fazer as coisas de Deus já não tem mais sentido, já não tem mais nexo. Quando a gente está apaixonado por Deus, a gente quer estar na presença dele. Quando a gente quer estar na presença do Senhor, é porque o Espírito Santo está aflorado em nossas vidas e o amor do Senhor, ele é grande. Mas quando a gente esfria, a gente começa a dar desculpas. Então, olha que interessante. Primeiro ponto é parar de orar. Não consegue mais, usa oração automática, bordões de oração, falando sempre a mesma coisa, repetitiva, já não tem mais linguajar e diálogo para falar com o Senhor. Quando você começa desse jeito, automaticamente, você já não pega mais a palavra do Senhor, você já não se alimenta mais, e aí você vira um crente fraco e raquítico, porque você já não ora. E aí você ainda não se alimenta, você daqui uns dias está de muleta, de cadeira de roda, e aí acaba no caixão. Quando o pecado já não te incomoda mais, quando você acontece de errar, e você não tem a mente acusada, o coração não acusa, é que a tua mente está cauterizada. E a consciência já está paralítica. Já parou. O adversário já parou tudo. Todo mundo faz isso. Deus entende. Não existe isso. Deus, ele é sim, sim, não, não. E aí o quarto, você perde o prazer de estar na casa do Senhor. O culto, ele é um peso, ele não é mais um prazer. E a gente consegue arrumar desculpas interessantes, como, hoje eu estou tão cansado. Não, hoje eu vou assistir online o culto, nem vou na igreja. Mas domingo que vem eu estou lá. No próximo culto eu estou lá. Cuidado. A frieza está tirando o desejo de você estar congregando na casa do Senhor. E quando você perde isso, é sinal que a frieza espiritual está tomando conta. Se estar na presença de Deus se tornou fardo, se tornou peso, o seu coração já está frio. Não tem jeito. Não tem mais jeito. Não tem jeito? Tem jeito, sim. Como que a gente renova a vida espiritual? Qual é o segredo de o fogo do Espírito não se apagar nas nossas vidas? Romanos 12:11 diz assim: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Se você sentiu que você esfriou, Deus tem um caminho nessa noite para você voltar. Se você está assistindo essa gravação, pode ser de manhã, de tarde ou de noite, Deus tem um caminho para você voltar. Deus tem um caminho para você voltar à chama do Espírito. Primeiro, se arrependa. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus erros. Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois de onde caiu, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Se arrependa. Lembra lá onde você caiu. Foi naquele dia que eu parei. Foi naquela oportunidade. Foi aquele irmão que me falou algo que eu não gostei. Eu me desentendi com o pastor. Não interessa. Lembra e retorna lá atrás. Pede perdão a Deus e se renda a Ele novamente. Então, o primeiro passo para reacender o fogo é reconhecer que você está frio. Reconheça, eu não sirvo mais, eu estou imprestável para o Senhor. Reconheça. Reconhecendo, aí muda toda a história. Porque aquele que reconhece, Deus não rejeita um coração arrependido.
Deus não abre mão de um coração que se arrepende. Ele está pronto para restaurar. Ele está pronto para te curar. Ele está pronto para fazer coisas novas para você. Quer que eu te diga uma coisa? Hoje é dia de pedir perdão. Hoje é dia de se entregar. Hoje é dia de começar de novo. Hoje é dia de voltar lá atrás, ao primeiro amor, e sair cheio da presença do Senhor. Se arrependeu? Entregou? Voltou lá atrás? Buscou o primeiro amor? Aí você vai começar a orar com paixão. Você vai voltar a orar com amor, com ânimo. Jeremias 29:13. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Oh, aleluia. É de todo o coração. Não é de meio coração. É de todo o coração. Busque e você vai encontrar. Jeremias 33:3 diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda você não sabe. Busca que tu vai encontrar. Clama que o Senhor vai te revelar. Não existe avivamento sem oração. Não existe entrega sem oração. Não existe nada sem particular com Deus. Separe um tempo na tua vida, coloque na tua programação, na tua agenda, separe 20 minutos, 10 minutos, comece com 5 minutos por dia, mas tire esse tempo. Mateus 6:6, vai para o teu quarto, fecha a porta em secreto e fale com ele. Tire esse momento, entregue tudo nas mãos dele. No começo vai parecer difícil. No começo vai ser bem complicado, porque vai haver confronto. E o velho eu vai começar, né, mas não precisa. Vai começar a autossabotagem. Mas aí você tem que buscar e perseverar. Porque quanto mais você orar, mais você vai ter desejo de orar. Mais você vai ter desejo de falar com Deus. Assim como eu estou conversando com vocês, converse com Deus. Entregue tudo para Ele. Em palavras. Se às vezes você não conseguir falar, chore. Se às vezes você não conseguir chorar, pense, mas entregue tudo para ele. Não sai uma palavra, irmão Fernando, mas fique falando glória, 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 e abra esse coração duro. Você se arrependendo, você voltando a conversar com o Senhor e tendo um momento íntimo, aí vai restaurar sua fome pela palavra. Aí você vai ter vontade de ler novamente, de buscar novamente. Aí Josué 1:8 se aplica na tua vida. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela de dia e de noite. Você vai ter vontade de estar lendo, vontade de estar conhecendo, vontade de estar descobrindo as verdades do Senhor, as revelações que somente o Altíssimo pode nos dar. A Bíblia, irmãos, ela é a chave principal para um coração aceso. Oh, meu Deus! E quantos de nós estão precisando acender a chama? Quantos de nós já estão somente com a última faísquinha? Mas nessa noite o Senhor diz assim: faça um compromisso comigo. Faça um compromisso comigo, que eu vou fazer um compromisso contigo. E aí eu vou te revelar, eu vou te fortalecer. Aleluia. Quando a palavra entra, a frieza sai. Grave isso. Quando a palavra entra, a frieza sai. E é isso que precisamos. É isso que precisamos estar fazendo todos os dias, todos os instantes. Porque o céu, irmãos, a Bíblia diz que ele é ganho à força. E a nossa peleja não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. É contra essa vozinha que fica aqui, ó, no nosso ouvido. Não precisa, não vai, não precisa, você, não, tá tudo certo, você não errou, não. Admita que errou, peça perdão, volte a orar, volte a falar com Deus, volte a ler a palavra do Senhor. Aí o fogo do Espírito te fará voltar ao primeiro amor, te envolver novamente na graça, te envolver novamente na presença do Senhor. E aí você vai sentir o arrepio que não sente mais. E aí você vai sentir a voz do Espírito falando contigo: não faz esse negócio.
faz esse. E aí você acerta, porque o Espírito Santo está te guiando. Voltou a orar, se arrependeu, começou a ler palavra, e aí você vai estar apto a se envolver na obra do Senhor. Se envolva nas coisas de Deus. Tiago 2,17 diz que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obra, ela é morta. Não adianta só a gente ter fé. A gente tem que ter obra para reacender a fé, para avivar a nossa vida, para o fogo do Espírito queimar em nosso dia a dia. Crente parado, ele esfria. Cristão parado, ele esfria. A gente parado, a gente esfria. Uma prova maior é essa. A gente vai fazer qualquer esporte, qualquer caminhada, quem não tem o hábito de fazer, no outro dia não caminha. É assim que é a fé. Assim que é a vida espiritual. Se a gente não exercitar, atrofia e você não sente mais. Sirva na igreja, evangelize, discipule, entregue o ID de Cristo às pessoas. Porque, vou te ensinar outra chave aqui, outro segredo. Quando você está ativo na obra do Senhor, o fogo continua aceso. Orando, lendo, se entregando e ativo na obra do Senhor, o fogo não se apaga, ele continua aceso. Joel 2, 12, 13. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Se jogue de verdade na presença do Senhor. Se jogue. Se precisar chorar, chore. Se precisar jejuar, jejue. Se precisar gritar, grite. Se entregue. Mas se entregue por completo, porque hoje ele quer mudar a tua vida. Hoje é dia do teu renovo, do meu renovo, do nosso renovo na presença do Senhor. Hoje Deus te chama para quê? Para reacender a chama. Hoje Deus te chama para mudar a tua história. Não aceite viver no frio. Jamais. Não aceite viver no frio. Você tem que viver em meio ao fogo do Espírito. Busque o avivamento enquanto é tempo de ser buscado. Enquanto ainda se acha. Busque. Daqui uns dias não vai mais dar tempo. Os sinais estão aí. Está todo mundo enxergando. Todo mundo quer que mude as coisas. Todo mundo quer que mude a situação financeira. Todo mundo quer, mas esquece de viver o Apocalipse. E vai chegar esse dia. E nós temos que estar preparados. Mas nessa noite, através dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, palavra rápida, objetiva, mas que eu creio que vai mudar a tua história. Eu quero ter um momento de reflexão. Eu peço que você aí onde esteja, feche os teus olhos e faça um retrospecto na tua vida espiritual. Analise aonde você parou. Analise aonde você foi machucado. Analise aonde apertou. E você tirou o pé, começou a andar devagar na caminhada. Analise. Feche os teus olhos aí onde você está. Faça essa autorreflexão. Se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo gravado, de manhã, de tarde ou de noite, faça isso. Se você está dirigindo, pare o carro e faça essa reflexão. Onde você parou? Identificando isso, eu te convido a você começar a clamar. Clame ao Senhor. Peça um novo batismo no Espírito Santo, mas um batismo de fogo. Peça que o fogo do Espírito venha arder na sua vida. Peça que a presença do Senhor inunde o teu ser. Peça que tudo venha a ser diferente. Perdoa quem precisa perdoar. Libere perdão para quem precisa receber o teu perdão. Mas não fique mais da mesma forma. Não fique mais do jeito que está. Não aceite essa frieza. Lute, guerreie, porque o que o Senhor tem preparado é grandioso. Se você puder, onde você está agora, levantar sua mão e declarar nessa noite: Senhor, reacende a tua chama
em minha vida. Senhor, reacende a tua chama em minha vida. Que essa mensagem, amados, ela venha a ser forte. Que essa mensagem ela venha a ser transformadora na sua vida. Que essa mensagem levante um exército de avivados. E que, se você tiver condição depois de compartilhar ela com aquela pessoa que você sabe que precisa, nós vamos estar mandando o link no grupo. Compartilhe. Obrigado por você ter vindo nessa noite. Obrigado por você estar aqui comigo nessa noite. Quero encerrar fazendo uma oração. E essa oração eu quero estender até a tua casa, tua família, os teus filhos, o teu trabalho, o teu celeiro. Mentalize aí o que você quer que o Senhor toque. E eu creio que a partir desta oração, o Senhor vai estar aí do teu lado, segurando na tua mão, e a presença dele vai ser real. Feche os teus olhos por bondade. Pai, eis aqui o teu povo, Senhor, assistindo essa transmissão. Teu povo está aqui, Senhor, tirou meia hora do seu dia para falar e escutar de ti. Em nome de Jesus, teu filho, Pai, eu te peço, repreenda todo o mal, repreenda tudo aquilo, Senhor, que está perturbando, prejudicando, tirando, Senhor, o fogo do Espírito da vida dos teus filhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, agora, vai tocando cada um aí aonde está, Senhor, da planta dos pés até o último fio do seu cabelo. Deus, em nome de Jesus, Pai, começa, Senhor, a agir nos filhos, na esposa, no marido, no trabalho, nas finanças, na saúde, na família em geral. Aonde colocarem a planta dos pés, Senhor, que o teu fogo venha queimar e que a tua presença seja real. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite a sua bênção venha ser sobre cada um que está assistindo e que a tua presença seja real. Que eles consigam, Senhor, ter particular novamente contigo e expressar, Pai, a vontade. Deus, traz paz, traz sossego e traz a tua presença. É a minha oração, já te agradecendo nessa noite, em nome de Jesus. Se essas mensagens estão fazendo sentido para você, se através dessas mensagens algo de Deus está acontecendo na tua vida, me chame no privado, me conte, grave o teu testemunho, nos mande para a gente estar compartilhando lá no grupo com os irmãos. Vamos edificar a fé deles. Se você ainda não conseguiu assistir, está assistindo só gravado, Deus te abençoe. Se você tem condição de estar assistindo ao vivo, Deus te abençoe. Que esse resto de quinta-feira seja maravilhoso. Que essa sexta-feira que vai se iniciar amanhã e este final de semana seja grandioso na presença do Senhor. Obrigado, de coração. E Deus abençoe.